Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 4 de agosto, o 18º domingo do tempo comum. Nós temos hoje o Evangelho de Lucas 12, de 13 a 21. Uma passagem muito importante que nos fala exatamente do nosso tesouro maior que é Deus. O fragmento que nós podemos tomar para a reflexão deste domingo, deste Santo Evangelho, está exatamente aqui no início, nos versículos 13 a 14, onde encontramos assim dito pelo evangelista Lucas. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Portanto, é uma passagem muito importante. O Santo Padre está muito preocupado sempre com o individualismo e o materialismo, que são sintomas do mundo odierno. O Evangelho, então, ele vai sintetizar a mensagem tanto da primeira leitura, que exatamente foca na vã preocupação com a posse de bens abundantes nesta terra, e é contraposto, então, ao cuidado responsável e digno pelo bem de todos e a própria sabedoria de olhar para Deus, que é a nossa única riqueza e a nossa riqueza duradoura. Então Jesus vai chamar este homem de insensato, ou seja, aquele que quer encontrar a felicidade em si mesmo e, ao mesmo tempo, querer repousar, comer, beber e regalar-se, com essa imagem da parábola do Evangelho de hoje. Então a morte vai devorar tudo, inclusive a própria esperança daquele que considera a sua vida assegurada pelos seus bens, como descreve o versículo 15 desse Evangelho de hoje. Então Jesus, com toda a seriedade, diz: insensato, a insensatez, nesta noite ainda será exigida de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Então Jesus foca exatamente dois aspectos aqui. O primeiro é sobre a fugacidade ou a brevidade do tempo, e a outra é exatamente o homem buscar um tesouro que a traça não corrói, ou seja, um tesouro não material, mas um tesouro espiritual. Se nós participarmos da Santa Eucaristia de hoje, veremos que o trecho do livro do Eclesiastes de hoje, a primeira leitura, nos demonstra a vaidade do homem, a vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por vaidade, então, percebemos não somente esse conceito de nós cuidarmos excessivamente de nós mesmos, não tem um sentido estético essa expressão vaidade, mas é também o de nós conhecermos as inclinações do nosso coração, já que muitas vezes carregamos sentimentos ruins dentro dele, bem como também as preocupações que nos impedem de servirmos a Deus com a disponibilidade e a própria alegria, ou seja, sem aquele coração abnegado, um coração oblativo, um coração entregue às coisas de Deus. Portanto, é interessante observar também que a própria segunda leitura do apóstolo Paulo, que é a carta aos Colossenses, no 3º capítulo, também da Santa Eucaristia de hoje, o apóstolo propõe que nos desapeguemos de tudo aquilo que nos afasta de Deus e também arranquemos de nosso coração todas as tendências mais, renunciando assim ao que é peculiar a esta terra, a esse materialismo, às coisas terrenas. Então nós somos convidados a fixarmos nossos olhares no próprio Senhor. A parábola do Evangelho nos apresenta esse protagonista e, ao mesmo tempo, a riqueza na qual ele se apoia incessantemente para ter uma garantia de vida, esquecendo-se assim de que somente Deus é a nossa segurança. Portanto, caros irmãos, o homem que é feliz é aquele que possui seus bens na alegria de poder formar, portanto, a sua família, os seus filhos, garantir a dignidade, a segurança da sua esposa e de poder também estender a mão a muitos daqueles que não têm nem o mínimo necessário para poder viver.
É um olhar, portanto, para si, um olhar para a sua família, um olhar para os necessitados, para os periféricos, os abandonados e esquecidos. Assim, o homem testemunha que o seu coração não está aprisionado às coisas aqui de baixo. Assim, portanto, é que um pai de família, ou, no caso, qualquer um de nós, que luta com este ideal, tem uma alma totalmente despojada e vai se entesourando para as coisas de Deus. Ou seja, é rico para Deus e não simplesmente para as coisas aqui de baixo. Então a advertência, portanto, de Jesus, no Evangelho de hoje, é: quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus, esse, na verdade, é um homem miserável, um pobre, porque não descobriu o tesouro maior. Quem se preocupa somente com os bens materiais está, portanto, acumulando tesouros somente para si mesmo. E estes são os fáceis de serem perdidos ou roubados e até mesmo destruídos. Então, na hora da morte, eles não podem levar nada consigo. O Papa Francisco brincou certa vez ao dizer assim: nunca vi alguém sendo enterrado e o caminhão de mudança vindo atrás, né? Interessante essa imagem para mostrar que uma pessoa sendo sepultada não poderá levar nesse caminhão, nessa imagem que ele dá, os seus bens materiais. Ou seja, não levamos nada de bens materiais para outra vida. Levamos somente o bem que fizemos. É isso que nos torna ricos diante de Deus. Por isso, o ser humano não deve se preocupar com aquilo que possui, mas dispor-se em acolher com generosidade aquilo que Deus dá gratuitamente. E Deus dá a sua sabedoria e o seu tesouro gratuitamente para nós. Então eu vou concluir esta reflexão deste domingo fazendo algumas perguntas, e duas basicamente, que nós podemos carregar em nossos corações, estendendo aquela reflexão homilética que os nossos sacerdotes farão nas paróquias nesse dia do Senhor. Então, sobre a temática da liturgia da palavra deste domingo. Quais são os tesouros que estamos acumulando nesta terra? Aonde está o nosso coração neste momento? Olhando para baixo, as coisas materiais, ou olhando para o alto, onde deve repousar a nossa alma em comunhão com Deus? Então, quais são os nossos tesouros? Então, com esta reflexão, que possamos construir uma vida desapegada dos bens, como diz a oração de coleta, nós passamos por esta vida nos servindo dos bens que passam, mas fixando nossa atenção nos bens que não passam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.